Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus é uma carta que nós não sabemos quem escreveu. Muitos acreditam que seja Paulo, mas não há certeza. Capítulo 12, só do versículo 1 ao 4. Os irmãos acharam? Hebreus 12, do 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Amém. Irmãos, tem um filme antigo, eu acho que não deve ser nem tão fácil de conseguir assisti-lo agora, chamado Carruagens de Fogo. Eu não sei aqui quem já assistiu esse filme, é um filme meio antigo. Esse filme ele narra a história de um atleta escocês chamado Eric Liddell. Foi um camarada, esse atleta, ele era também um missionário presbiteriano. E ele participou das Olimpíadas de 1924, que foi ali em Paris, na França. E é interessante que ele era especializado no atletismo, na corrida de 100 metros rasos. Aquela corrida que o Bolt, gostava de correr. 100 metros rasos. Só que teve uma coisa que aconteceu naquela Olimpíada que ficou marcado, inclusive este fato virou filme. Ele se recusou a participar da corrida porque ela seria disputada no domingo. E naquela época, irmãos, os cristãos tratavam o dia do Senhor como sendo o dia do Senhor. Hoje em dia a pessoa não levanta nem para assistir a escola dominical, porque é muito cedo, é 9 horas da manhã. Veja que absurdo, 9 horas da manhã. O sol nem nasceu direito. Naquela época, o dia do Senhor era o dia do Senhor. E os irmãos não faziam várias atividades. Não era como os judeus, irmãos, aquele legalismo de não poder fazer nada. Não, algumas atividades que eles entendiam que não iria acrescentar nada à vida espiritual, eles se recusavam. Eu já falei aqui uma vez que o pai do pastor Hernandes Dias Lopes, ele tinha um comércio, e às vezes alguém ia lá no comércio dele e comprava fiado. Se algum irmão comprasse fiado no comércio dele, encontrasse com ele na igreja no domingo e falasse, aquele fiado que ele não aceitava. Ele falava, você vai lá amanhã no meu comércio e me pague lá. Não aceitava nem receber no domingo. E esse atleta escocês, ele se recusou a participar da corrida dos 100 metros rasos, e ele foi participar então da corrida de 400 metros rasos, que não era a especialidade dele, mas que seria disputado durante a semana. E ele ganhou a medalha de ouro, inclusive ele quebrou o recorde mundial na ocasião, em 1924. Aí virou um filme chamado Carruagens de Fogo. É interessante que quando ele voltou, irmãos, para casa, para a Escócia, muita gente o considerou um grande herói pelo que ele fez. Mas outros debocharam dele. Como se ele você podia voltar para casa com 2 medalhas ao invés de uma. Mas ele se recusou, irmãos, a participar daquela prova, porque ele sabia que ele participava de uma outra mais importante. E que nessa outra ele não pode vacilar. E que essa outra requer todo o esforço. Um dos símbolos, irmãos, que a Bíblia utiliza para demonstrar, irmãos, a vida cristã é uma corrida.
E é interessante que não é uma corrida igual a dele, de 100 metros rasos, uma corrida de velocidade. É uma corrida de resistência. É uma maratona. Por isso que o apóstolo diz o seguinte, o escritor diz o seguinte: corramos com paciência. Não parece um paradoxo? Como é que você corre com paciência? Ou você tem paciência ou você corre. Mas essa corrida é correr com paciência, porque ela é de longo percurso. Ela é de resistência. E além de ser uma corrida longa, irmãos, é uma corrida com obstáculos. Tem que ter paciência, tem que ter concentração. É uma corrida que envolve perseverança. Volto a dizer, não é velocidade, é resistência. E aqui nessa corrida, você não disputa com quem está do seu lado ou do outro. Você disputa com os obstáculos que estão na sua frente e com você mesmo. É contra os obstáculos e é contra a si próprio essa corrida. Você tem que ajudar quem está do lado. Essa corrida vence, não é quem chega primeiro, é quem chega. O único caminho, irmão, seguro para o cristão é perseverar e correr até o fim. O verdadeiro cristão, ele nasce e ele morre na fé. Ele cruza a linha de chegada na fé. E é interessante, irmãos, que o começo do texto que nós lemos fala assim: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que é isso? Ele está fazendo menção do capítulo anterior, que é o capítulo 11, onde ele falou a história da fé de várias pessoas que venceram, que atravessaram a linha de chegada. Então ele vai falar assim, nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, aqueles homens que estão no capítulo anterior e mulheres, são colocados agora diante de nós. Pessoas que participaram dessa corrida e que venceram. E que devem servir de exemplo para nós. Os primeiros leitores, irmãos, da carta aos Hebreus eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas que estavam desanimados e que estavam pensando em voltar para a vida velha, pensando em voltar para as tradições, para a lei. E aí o apóstolo vai dizer o seguinte: existe uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem está torcendo para que a gente vença. Estão esperando a gente do lado de lá da linha de chegada. E ao mesmo tempo eles servem de incentivo, de encorajamento para nós. Nessa nuvem, irmãos, está Noé, que perseverou em pregar, mesmo diante da zombaria, e construir a arca. Está Enoque, o homem que nos ensina que é possível andar com Deus, mesmo diante de uma geração corrupta, mesmo diante do mal. Homens e mulheres, irmãos, que agarraram as promessas de Deus e que viveram conforme a palavra. Pessoas que, quando nós pensamos em desistir, o testemunho delas falará conosco e vai nos encorajar. Pessoas que cruzaram a linha e que esperam a gente do lado de lá. Irmãos, é um ambiente de esporte aqui, que a Bíblia fala. A Bíblia fala de esportes, irmãos. Vários momentos. É um cenário de Jogos Olímpicos gregos, essas coisas. Eu nunca fui, mas quem sabe um dia. Também não tenho tanta vontade, mas quem sabe um dia. Se você for num ginásio de basquete lá nos Estados Unidos, ginásio para 60, 70 mil pessoas, um negócio enorme, monstruoso, você vai ver que em cima existem vários pôster de jogadores antigos. Jogadores consagrados, Jordan, aqueles camaradas todos lá. Para que os times colocam aquilo? Eles falam que é para incentivar o atleta que está em quadra a olhar e buscar fazer igual. A ter aqueles homens ali, aqueles quadros, como exemplo. Então, quando você está achando que o jogo está perdido, você olhar para uma daquelas pessoas e acreditar. A ideia aqui, irmãos, é mais ou menos igual. É como se o apóstolo tivesse colocado no capítulo 11 quadros diante de nós e que nós possamos olhar para aquelas pessoas, para o testemunho daquelas pessoas e fazer igual. E seguir na jornada, e seguir na corrida.
E ele vai aqui dar algumas orientações para esses atletas, para nós no caso, para que nós possamos correr bem e cruzar a linha de chegada. Qual que é a primeira? Depois que nós estamos diante de uma nuvem de testemunha, o que a gente tem que fazer, irmãos? Deixemos todo embaraço. Ô Rogério, se puder projetar aí para mim o versículo 1, por favor. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos, é interessante. Sabe qual é a ideia aí? A ideia é o seguinte, é que o atleta tinha que se livrar de todo o peso. Tudo que desse peso. Não tinha como o atleta naqueles correr com uma mochila, uma mala nas costas. Fique o mais leve possível. Livre-se de tudo aquilo que vai te atrapalhar na corrida, que vai ser um peso para você. Ou seja, nessa corrida, algumas coisas devem ser abandonadas. Porque se não forem abandonadas, elas nos levarão a uma desistência em algum momento. Você entende isso? Eu estou falando agora de uma corrida espiritual. Tem coisas que se você não abandonar, elas te farão cansar. Elas te farão desistir. Elas ficarão pesadas. Não dá para conciliar uma boa corrida com algumas bagagens extras. Você vê, irmãos, a tecnologia que há no uniforme de um atleta, não é verdade? Os camaradas compram camisa aí, pagam caríssimo e falam que a dos jogadores não tem nada a ver com a do torcedor, é outro tipo de tecido, é outra tecnologia que se você for comprar é muito mais caro. Eu trabalhei com um rapaz que o filho dele era jogador, só que não era profissional ainda e ele tinha que ficar comprando. Ele falou, eu não aguento mais, eu compro uma chuteira para o meu filho a cada 6 meses, eu estou pagando 1.500, 1.600 numa chuteira profissional. Tudo aquilo para quê? Para que a pessoa não tenha peso. A vida espiritual é igual, irmãos. Tem coisas que se nós não abandonarmos, não deixarmos, elas nos farão cansar. E elas impedirão que a gente chegue na linha de chegada. A ideia é o seguinte, tudo menos o essencial, o mínimo essencial deve ser colocado de lado. Livre-se de tudo. E é interessante que se você olhar o texto, ele vai falar de 2 bagagens. Quantas bagagens? 2. Ele fala o seguinte, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Quantas bagagens são? 2. Ele fala de embaraço e ele fala de pecado. Sabe o que a gente pode concluir com isso, irmãos? Preste atenção, irmãos. Nem toda bagagem é pecado, mas que você tem que se livrar do mesmo jeito. Você tem que se livrar de todo embaraço e do pecado. Esse embaraço que ele está falando aqui não é pecado não, irmãos. Não é pecado. São coisas lícitas. Mas se não forem abandonadas, nos embaraçarão. Sabe o que é, irmãos, esta bagagem, ou este peso que está falando aqui? Lá em Lucas capítulo 21, verso 34, Jesus chamou esta bagagem de cuidados da vida. Cuidado, Jesus fala, para que os cuidados da vida não carreguem o vosso coração e naquele dia vocês sejam pegos de surpresa. São coisas, irmãos, volto a dizer, são preocupações que buscam controlar a gente. Buscam cansar a gente, estressar a gente, afadigar a gente. Isso não é pecado. Não é pecado. Mas se você não souber administrar, faz você parar. Porque às vezes, irmãos, a gente vigia tanto com o pecado e a gente não vigia com essas coisas que param a gente. Jesus, quando falou a respeito dos dias de Noé, o que Jesus falou? Compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento. É pecado alguma dessas coisas? Não. É pecado comprar, vender, casar e se dar em casa? Claro que não. Jesus não falou da violência. O dilúvio veio por causa da violência daquele povo. Jesus nem citou. Jesus falou assim, disso daí não precisa nem falar. Mas tem muita gente que não entrou na arca. Sabe por quê? Porque estavam comprando, vendendo,
casando-se e dando-se em casamento. Ou seja, se enrolaram tanto com as preocupações da vida, que não entraram na arca. Acharam que não tinha necessidade. Tem muitas coisas lícitas, irmãos, que tiram as pessoas do céu, sabia? Que param. Você simplesmente abandona as coisas espirituais, a carreira espiritual, a vida espiritual, porque você se enrolou com as coisas daqui. É aquela vida que tudo vai girar em torno da carreira, do dinheiro, da família, do lazer, do time de futebol. Esses dias falavam do obreiro, que deixou de ser obreiro, teve que ser tirado do cargo, porque no dia de jogo ele não ia para a igreja. Eu até amo Jesus, mas o meu Corinthians, o meu Palmeiras, o meu Santos, o meu São Paulo, aí não. Aí pegou pesado. E pior que o jogo é justo na hora do culto, porque o pastor não muda o horário do culto. Não, aí não dá. Foi tirado, irmãos, do cargo, porque não dava para contar com ele, por causa do time. Veja que são coisas, irmãos, livrar do embaraço são coisas que em si não são pecados. Mas dependendo da forma como você lida com elas, elas se tornam um peso, e elas se tornam um embaraço, e elas te fazem parar de correr. Se esse for o caso, livre-se delas. O que Jesus falou? Se o teu olho te escandalizar, arranca o miserável e entra no céu cego. Mas se o teu olho for um peso para você correr, Senhor, eu não aguento olhar a mulher na rua, eu fico olhando e eu fico cobiçando, e aquilo arranca o olho e entra no céu cego. É o que Jesus falou, não sou eu que estou falando. Jesus pegou pesado. Jesus falou, se qualquer coisa te impedir de tirar do alvo, tire da tua vida. Arranca da tua vida, sai fora desse negócio, é embaraço, e às vezes, irmãos, é um relacionamento, às vezes é uma amizade, às vezes é um lugar que você frequenta. Eu falei para os irmãos já, eu trabalhei um tempo com dependentes químicos, cheguei a conhecer ali criança com 9 anos de idade, viciado em cocaína, o pai preso, a mãe presa, terrível, e a gente sempre falava para eles, quando vocês saírem daqui, muda o ambiente que vocês frequentam, senão vocês não vão aguentar. O camarada Jesus está trabalhando a vida dele para tirar ele da cerveja, por exemplo, aí ele vai ficar com os amigos lá bebendo, não, mas eu vou tomar a coca, você vai tomar a coca na primeira vez, na segunda você vai pegar a garrafa de coca e vai colocar a latinha de coca, vai colocar a cerveja dentro, para dar a paz do Senhor para os irmãos. Às vezes é um ambiente, igual eu volto a dizer, às vezes são coisas que para você, mas isso não tem problema, eu consigo conciliar. São coisas, irmãos, que às vezes ocupa demasiadamente o nosso tempo. A rede social, por exemplo, é um peso para a maioria das pessoas e elas não perceberam. Você vai perguntar quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu tenho certeza que está tudo contabilizado. Quando você chegar no céu, fala, por que você não orou mais? Por que você não leu mais a Bíblia? Ou se você para antes da linha de chegada, Senhor, é porque eu não tinha tempo. Você ficou tanto tempo no Facebook no ano. Você não tinha tempo para orar? E para ler a Bíblia? A nossa vida já é tão corrida, irmãos, se nós não aproveitarmos o tempo livre que temos para repor as nossas energias espirituais, a gente não aguenta. Estamos numa batalha. A gente não suporta. Por que fala aqui, irmãos, da vida de um atleta? Vai perguntar para eles a disciplina que há. Pensa que eles ficam tomando coca igual a gente, comendo pizza igual a gente, fica nada. É disciplina. E sabe, irmãos, esse peso falou muito comigo, deixando todo embaraço, deixando todo o peso. Porque esse peso não chega de uma vez, não. São coisas que a gente vai acumulando conforme a gente vai correndo. E aí a gente, em vez de se livrar, a gente fica acumulando, e daqui a pouco a gente se torna dependente delas. Tem coisas, irmãos, que o abandono tem que ser urgente, a gente tem que se livrar delas, tem que se livrar agora, ou então a gente não se livra mais. Paulo fala constantemente nas suas epístolas,
se despoje. Sabe o que é despojar? É como se fosse uma capa que está pesando em você, que você tem que tirar aquilo e jogar para o lado. É um peso. Se despoje da ira, da maldade, da linguagem obscena. São coisas, irmãos, que com o tempo vai cansando a gente. Sabia, irmãos, que o pecado cansa a gente? E aí agora a gente já entra na segunda bagagem. É um fardo. E que às vezes a gente subestima. É uma pornografia que a gente vê ali. Fala, não tem problema. Eu sou casado. Eu sou adulto. E sei lidar com isso. Ninguém sabe lidar com o pecado, não, irmãos. Ou você foge ou ele te domina. E daqui a pouco você vê de novo. E aí, você sem perceber, as coisas de Deus começam a se tornar um peso para você. Não é as coisas que Deus está pesando. Quem está pesando é o pecado, está deixando você parado. E aí, vir num culto já é um peso. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, por causa do Covid, acumularam um peso tão grande sobre si, com as preocupações da vida. E aí, não, agora eu preciso da vacina. A vacina já veio e as pessoas não voltaram. Não tem força mais. Por quê? Porque ficou um peso muito grande sobre as costas. Se não se livrar, não consegue mais correr. O pecado, irmãos, aqui é tratado como uma rede que nos embaraça. E quanto mais envolvido estamos, é mais difícil de nos livrarmos. É como algo que gruda em nós, sabe? Gruda. E que não sai com facilidade. Sabe que não se anda de calça no meio do mato, que junta aqueles negócios que eu não sei o nome, na calça? Carrapicho. Carrapicho? Carrapicho. Eu chamava aquilo de chato, né? Carrapicho. E para tirar... O pecado é assim, irmãos. O pecado é assim. São coisas, irmãos, que você não precisa fazer muita coisa para grudar em você, não. Não precisa fazer nada. Basta correr. Basta deixar de vigiar, irmãos. E aí aquilo se torna como se fosse uma corda no teu tornozelo. Quando você vai ver, você não está correndo mais, você não consegue mais. Parou você. Volto a dizer, são coisas que aparentemente são pequenas. E quando elas se aproximam de nós, parece que a gente tem controle sobre elas. Mas deixe estar. Inesperadamente, você estará dominado. Deixemos todo embaraço. É noite de tirar o peso, viu? É noite de tirar o peso. Mas eu vou perder, pastor. O camarada perdeu a medalha de ouro. Aqui na terra. Eu fico imaginando a alegria do Senhor. Você ganhou uma medalha maior. E aí ele vai dizer assim, olhando para Jesus. Ou seja, além de estar leve, tem que ter um foco. Os teus olhos têm que estar focados, irmãos, no alvo. É um perigo, irmãos, correr, sabe, irmãos? Tem que correr olhando para Jesus. Olha, olhando para as pisadas que Jesus deixou. E siga as pisadas dele. É difícil, pastor, eu sei que é. Mas a linha de chegada está ali. Corra com perseverança. Irmãos, eu gosto da palavra perseverança que aparece aqui no grego, é a palavra agona. Corra com agona, está no grego. Sabe a palavra agona, de onde vem a palavra agonia? Essa corrida é tão difícil, irmãos. Essa maratona é tão pesada, que às vezes a gente tem que correr ao ponto de chegarmos na agonia e não desistirmos. E sabe como a gente vai conseguir isso? Olhando para Jesus. É não ter, irmãos, o olhar em duas direções ao mesmo tempo. Sabe aquela, um olho no peixe, outro no gato, né? É o estrabismo. Sabe o estrabismo? A pessoa que tem um olho, né? Uma doença no olho. Tem pessoas que têm um estrabismo espiritual. Ela olha para Jesus, mas ao mesmo tempo ela está olhando para outra coisa. E ela não consegue focar. Ela olha para Jesus, ela olha para ela mesma. Eu tenho capacidade, eu sou bom, eu consigo chegar lá. Não consegue nada, rapaz, não olha para você não. Senão você para. Paulo falando aos Gálatas, ele diz o seguinte, corríeis bem. Vocês corriam bem. Quem vos impediu de obedecer a verdade? Ou seja, é quando a gente deixa de olhar, irmãos,
para Jesus e ficamos iludidos com alguma proposta desse mundo, com algo que este mundo quer oferecer. O hino da harpa diz o seguinte: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ou seja, quer tirar minha atenção, a beleza deste mundo, as propostas deste mundo, os prazeres deste mundo. Quer desvirtuar a minha mente, quer me deixar confuso. E sabe outro detalhe interessante, irmãos, que aqui, nesse texto, apenas 4 versículos, veja só, o tanto de lição que a gente tira. Ele fala assim, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quem propõe a carreira? É você? Não. Alguém propôs para você. Quem foi? O Senhor. A carreira não é a carreira que nós queremos, que nós propomos. Não é o percurso que eu quero, é o percurso que Deus estabeleceu para mim. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Estamos na mesma corrida, devemos fortalecer uns aos outros, mas os percursos são diferentes, sabia? A luta é diferente. Às vezes, o que busca tirar a atenção de um irmão é diferente daquilo que busca tirar a atenção do outro. Cada um tem um obstáculo diferente. Cada um tem a jornada diferente. Ninguém sabe, irmãos, qual vai ser o próximo obstáculo. Devemos estar prontos. E ninguém sabe também, irmãos, quando vai ser a linha de chegada. Você sabia que às vezes você está correndo essa caminhada cristã, você pode pensar que a tua linha de chegada está tão longe, e às vezes está hoje. Às vezes você vai cruzar ela amanhã. Falamos agora há pouco aqui de um jovem, 33 anos, o Carlinhos ali da Lapa, cruzou a linha de chegada de ontem para hoje. Ele imaginava isso? Que nada. Você fala assim, e aí Carlinhos, falta quanto tempo para cruzar a linha? Ih, falta muitos anos ainda, eu tenho 33, cruzou ontem. A carreira que está proposta para você, você não conhece. Entende isso? Às vezes você acha que falta tanto. Pode estar aí, mais um passo, e cruzou. E estará pronto para receber a medalha, para receber o galardão. E nessa jornada, irmãos, em vários momentos, a gente se sente fraco, incapazes. E aí o apóstolo o escritor vai falar que nós devemos olhar para Jesus, porque quando eu me sinto fraco, eu olho para Ele, eu recebo força. Quando eu me sinto fraco fisicamente, fraco psicologicamente, abatido, irmãos, no meu psicológico, eu olho para a cruz, irmãos, e eu posso receber da cruz recurso psicológico, graça, ânimo. Sabe por quê, irmãos, eu posso olhar para Jesus durante a minha jornada? Porque Ele estará lá. Você já teve um professor de educação física na escola que pesava 150 quilos, aí mandava a gente dar 10 voltas em volta da quadra e ele ficava sentado comendo um sanduíche? Jesus não é assim não, porque Jesus fez o percurso antes de nós, e fez um percurso que nós não conseguiríamos fazer, e Ele corre conosco. Eu posso olhar para Jesus, irmãos, porque Ele está lá do lado. Não é aquele professor gordão que fica sentado, não. Ele está correndo junto conosco, irmãos. Ele está junto, Ele está presente. E quando eu chegar na linha de chegada, irmãos, quando eu cruzar a linha de chegada, Ele estará lá, me esperando. Louvado seja Deus, porque Ele fez esse percurso. Eu volto a te dizer. Então, irmãos, se a tua jornada está difícil, olhe para Jesus. E receba força, receba graça do teu Deus para continuar. Ah, pastor, mas cada vez tem que renunciar mais coisa, renunciar mais peso. Eu só queria levar um pezinho comigo, deixa isso para lá. Que eu volto a dizer, é um pezinho hoje, daqui a pouco é um outro pezinho, daqui a pouco você não está aguentando, você está correndo cheio de tranqueira na mão, achando que aquilo, se eu abandonar isso, o que vai ser de mim? É interessante, irmãos, que a Bíblia fala para olhar para Jesus, porque Ele, pela alegria que lhe estava proposta. Você já reparou que no texto e na Bíblia, irmãos, a alegria e o sofrimento caminham juntos? Sabia? No mundo, a alegria está numa direção, o sofrimento está na outra. Na Bíblia, eles estão juntos, o sofrimento e a alegria. Sempre no ministério de Jesus, que Jesus falava do sofrimento, Ele falava da alegria. Ele falava da cruz, Ele falava da glorificação, do que vinha depois. Ou seja, o sofrimento faz parte do trono, do caminho para o trono. Veja só, você só vai entender a dor na tua vida, o sofrimento na tua vida, se os teus olhos estiverem em Jesus. Se você tentar entender o sofrimento que você passa olhando para você mesmo,
ou olhando para o mundo, você vai desesperar. Você não vai ver sentido. Você não vai ver razão. Porque você não vai ver nada depois. Mas, quando a gente passa pelo sofrimento, e aí no verso 3 ele fala assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. A palavra considerai, ou algumas versões falam pensem bem, é uma palavra que vem da matemática. É como se fosse assim: tira a soma. Faça a prova dos 3. Exato. O sofrimento vai nos levar para a alegria. O sofrimento tem um motivo, tem uma razão, faça a prova. Não é à toa. E é este o caminho que foi proposto para nós. Volto a dizer, irmãos, considerar a vida de Cristo nos livrará do desânimo. Não deixe de olhar para Ele. Não deixe, irmãos. Muitos, irmãos, volto a dizer, pararam durante o Covid porque deixaram de olhar para Jesus. Se você olhar para essa pandemia, sem estar com os olhos em Cristo, entender que há um propósito de Deus nisso, qual o sentido? Quantos perderam entes queridos, perderam emprego, perderam tantas coisas, irmãos, tantas oportunidades, a agenda parou. Se nós não entendermos que é uma ação de Deus, a gente desespera. Olhe para Jesus. E aí no verso 4, para a gente concluir, ele vai ainda mais pesado, ele fala assim: vocês ainda não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado. Ele tira agora você da pista de atletismo e coloca você num octógono, num ringue, num lugar de luta. E ele fala assim: olha aqueles que eu falei para vocês lá no capítulo anterior, no passado, alguns, para vencer a corrida, foram cortados ao meio, foram jogados aos leões, foram presos, foram expoliados de todos os seus bens. E vocês estão desanimados por quê? Vocês vão ser partido no meio amanhã? E eram partidos no meio cantando. Olha a corrida que foi proposta para eles. Você está triste por quê mesmo? Porque o irmão não te deu a paz do Senhor? Porque falou mal de você? Puxa, que corrida difícil, hein? Eles perderam as casas. Eles viram seus filhos morrer na sua frente por causa do Evangelho. Vocês não combateram contra o pecado até o sangue ainda. E vocês estão desanimados? É um tapa na nossa cara. Eu parei de ler no capítulo 4 por causa disso. Não quero nem ver o que vem depois. Como está a tua corrida? Volto a dizer. É noite de tirarmos o peso, irmãos. É noite de nos desvencilharmos de tudo aquilo que atrapalha, irmãos, a nossa jornada. Olhe para Jesus. A linha de chegada pode estar muito mais perto do que você pensa. Muito mais perto do que você imagina. Jesus pode vir hoje e a linha de chegada de todos nós chegará ao mesmo tempo. Nem conheceremos a morte, estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmãos?